Muito bem, antes de entrar no assunto, né, que eu pretendo abordar como um mero estudante, né, e apenas colocando a minha opinião, o meu ponto de vista, né, eu vou ser um pouco diletante, lendo a definição de um termo no dicionário, já que esse termo foi inserido, né, em um contexto, né, em alguns comentários, vamos pinçá-lo pelo menos do dicionário, tá? Nevrálgico, pegando a segunda acepção, tá? Problemático, delicado. Exemplo: era a oportunidade de pinçar o ponto nevrálgico das questões que abordava. Ok. Tá, por que eu estou tocando nesse ponto aqui? Recentemente o professor Olavo publicou ali no canal dele o vídeo de um homem, né, me parece ser talvez um professor, que estava comentando sobre essa situação, essa tensão entre o professor Olavo e o Nando Moura, né, que é aquele professor de música que tornou-se, vamos dizer, muito mais conhecido por ser um influenciador, entre aspas, por meio de canal no YouTube. Tá. A questão é a seguinte, eu entendo o professor Olavo por quê? Porque ele é um homem que está cheio de trabalho para fazer, tem muita coisa para fazer, né? As aulas, os livros, os artigos, e aí a relação direta ou indireta que ele tem com o governo, né? E já é um homem um senhor de idade avançada, então é claro que ele não, né, também eu estou olhando desse ponto de vista, não estou só olhando a partir daquilo que ele mesmo declarou, que eu não tenho do tipo essas pessoas não estão no meu nível para discutir com elas nem para ficar respondendo, né? É mais também porque ele tem mais o que fazer e já não tem também esse pique todo, essa paciência toda. Então, me parece que ele está respondendo a esses ataques ou essas oposições que estão havendo aí agora por meio de terceiros, né? De pessoas ali que ele descobre no YouTube e que o defendem, né? Desses, vamos dizer assim, novos opositores. E esse cara que está falando ali, cujo nome eu não sei, pesquisei, eu tentei pesquisar pelo nome do vídeo. O professor Olavo colocou o nome do vídeo assim. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Nando Moura e um problema nevrálgico no Brasil. Tá. Então eu tentei, como a pessoa ali que está falando no vídeo não se apresenta, não diz o seu nome, né? Apenas um cara ali com uma expressão bastante fleumática, né? Tentando adornar o seu rosto com o cachimbo, né? Inicialmente ali. Pesquisei pelo título do livro, do vídeo, para ver se encontrava uma outra fonte com o mesmo título, mas do canal dessa pessoa, mas não encontrei. Então, fica aí o senhor do cachimbo aí, né? Tá, e o que me parece? Ele explica, eu acho assim, né? Eu acho assim, às vezes, um erro do professor Olavo fazer esse tipo de coisa. Por quê? Aí a pessoa começa assim, ele começa o vídeo dizendo assim que isso será um comentário político. E vamos dizer assim, estou falando aqui do meu ponto de vista a partir daquilo que eu posso perceber como estudante, como mero estudante. Ele começa o vídeo, vamos dizer assim, utilizando de uma seria uma técnica na filosofia que inclui o consequente e o antecedente. Como ele deixa claro que ele não conhece o Nando Moura pessoalmente, nunca foi inscrito no canal e nunca se aprofundou, né? Nunca aprofundou seu interesse na pessoa, apenas declarou que assistiu a alguns vídeos dele, né? Então me parece que ele está tentando analisar a coisa, está tentando analisar o antecedente pelo consequente, ou seja, pelo que está acontecendo agora, né? E assumindo que ele de fato não conhece o Nando Moura e assumindo também o risco de que ele pode errar na, 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 na análise da situação ou da personalidade do Nando Moura, ele parece daí partir para a psicanálise, ou seja, ele quer psicanalizar a pessoa. Mas pera lá, se ele declara que ele não conhece muito a pessoa, como é que ele pode querer fazer uma avaliação da personalidade da pessoa? Ele pode deduzir coisas,
Mas o que eu, assim, vou colocar aqui o que eu penso, né? Voltando, remontando no tempo, vamos remontar no tempo há uns 5 anos atrás. Há uns 5 anos atrás eu até estava inscrito no canal do Nando Moura e acompanhava muitos vídeos dele. Mas depois eu acabei perdendo interesse e tirei minha inscrição no canal. Sabe por quê? Porque eu comecei a perceber o seguinte: primeiro, que o Nando Moura, que eu não sei como é que as pessoas agora que estão aí, é, vamos dizer, que estão indignadas, que estão até, vamos dizer assim, atônitas com a atitude do Nando Moura, parece, como é que essas pessoas não perceberam que ele é um cara bastante imaturo? Gente, não é porque a pessoa sabe gerir muito bem negócio, que é o que o Nando sabe. O Nando sabe gerir negócio. Ele criou um canal, tornou-se ali um youtuber. Ele, em realidade, ele é um professor de música. Ele é um cara que entende muito de música. Mas também ele tem um talento ali para os negócios, para as finanças. Você percebe isso. O que não quer dizer que ele tenha maturidade intelectual ou espiritual. Não tem. É só você assistir. Foi isso que me desmotivou a assistir os vídeos dele. Da mesma coisa com aquele Pirula. O Pirula, eu fiquei assistindo um tempo os vídeos e como eu comecei a perceber que ele estava assim apenas querendo desmoralizar as religiões e passar pano para o suposto movimento ateísta ou para a sua atitude ateísta, né, assim, e tudo isso munido de um diplominha de paleontologia, eu falei, não, esse cara é imaturo, ele está querendo afirmar coisas que ele não sabe. E para completar a cereja do bolo da imaturidade do Pirula é o fato dele ele ter produzido um vídeo, talvez um dos primeiros do canal dele, em que ele desmoraliza as religiões, faz um discurso desmoralizante, né? Bastante babaca, é bastante infantil o discurso, e ainda coloca toda uma bibliografia para provar a tese dele. A bibliografia é só de estudiosos que tentam também desmoralizar as religiões. Bom, e daí, né, isso é atitude de cientista? Isso é atitude digna de uma pessoa que se diz um cientista, ou que se diz alguém que colabora com o progresso do conhecimento, com o progresso da ciência? Não, né? Porque, como o professor Olavo explica, método científico é confrontação de hipóteses, porra. Você tem que estudar tudo, mesmo as coisas que parecem mais absurdas. Bom, o cientista ele tem que se dedicar a isso. Por que, que o curso de psicologia do professor Olavo é um dos melhores cursos que existem? No meu entender, os melhores cursos que alguém já produziu sobre psicologia. E olha que eu leio psicologia pra caramba. Estamos falando aqui Viktor Frankl, Zond, Maurice Pradines, René Lessene, Gordon Allport, Jung, Freud, Honório Delgado, entre outros, uma porrada de gente. Eu estudo, eu leio isso aí. Não estou dizendo que eu sou um profissional, que eu sou um gênio. Estou dizendo que mesmo um cara do meu nível intelectual, que, né, não me considero uma pessoa elevadíssima intelectualmente, mas eu sei ser um leitor, eu sei estudar, eu sei me instruir. Se você pega essa fonte bibliográfica que eu citei aqui de psicologia, cara, você vai aprender muito. E o curso de psicologia do professor Olavo é um dos melhores cursos que eu já assisti na minha vida sobre o que quer que seja. E o professor Olavo ele explica já desde o início que a quantidade de besteiras também que ele teve que ler para conseguir organizar tudo aquilo aí é grande. Então, essa é a atitude do cientista. Não a do Pirula, que se faz uma seleção bastante tendenciosa de bibliografia e coloca lá para afirmar o quê? Afirmar o seu ponto de vista apenas, né? Bastante barato, né? Bastante dispensável. Tá. E o Nando Moura, ele segue mais ou menos na mesma linha. Mas eu simpatizo muito com o Nando Moura porque eu sei que ele procura ser ateu, o que é mais certo, pelo menos do que eu também acredito. Estou com ele. Né? Ele defendeu muito o professor Olavo, principalmente dos ataques imbecis do Pirula. Se bem que Pirula até eu, né, posso derrotar, mas ele promoveu lá alguns vídeos com o professor Ricardo Felício, né, e ele apoiou muito o governo, o então deputado Jair Bolsonaro, para que também o mesmo se tornasse presidente. Né? E agora, este sujeito aí que aparece no vídeo que o professor Olavo postou, de fato, ele não está fazendo uma análise errada sobre a política. E é fato, ele tem toda a razão. A gente tem que confiar. Por que, que eu confio no Bolsonaro como eleitor de Bolsonaro? Porque
Eu tinha certeza, assim, pelo menos ele vai colocar o Sérgio Moro lá. E estou com o professor Olavo. O primeiro problema que se tem que se resolver no Brasil é o problema do morticínio, o problema da violência. E o Sérgio Moro está conseguindo fazer isso. Né? Mesmo que haja problemas, todo tipo de problema administrativo do governo Bolsonaro, bom, a gente tem que reconhecer que isso, mas isso é uma coisa que é fundamental. Vocês, esse problema da segurança pública, ele tem que ser resolvido logo. Você veja, num país onde pessoas que foram condenadas ou por matar os seus pais ou por matar os seus filhos estão saindo, estão tendo, estão ganhando o benefício do saidão ou no dia das crianças ou no dia dos pais. Quer dizer, a sanção disso já é uma coisa absurda. E essas pessoas que são condenadas por isso estão saindo para usufruir desse saidão. Quer dizer, se fossem pessoas que realmente tivessem uma consciência moral, né, não fossem os psicopatas que são, ficariam na cadeia. Não, eu não mereço isso. Como Augusto Nunes disse muito bem. Se fossem pessoas de bom caráter, não, você está me dando esse saidão, mas eu não mereço. É dia dos pais, eu matei meus pais, eu vou ficar aqui e pagar pelo que eu fiz. Exatamente como está muito bem explicado nos diários de Raskolnikov e de Dostoiévski. Então é claro que você tem que cuidar em primeiro lugar disso, que é o bem, é a segurança pública. E essa segurança, ela vai à medida que ela vai se restaurando, ela vai beneficiando outros setores, inclusive até a proteção ao meio ambiente, aos animais. Quer dizer, então eu confio no Bolsonaro justamente porque eu sei que esse papel ele sabe cumprir bem. Né? Então é claro que ele está certo, a polícia se refere às pessoas. Eu confio nele. Só que aí, se é a questão também de obedecer, bom, aí já né, obedecer, o Nando Moura tem que obedecer o que exatamente? Bom, aí vai entrar exatamente, já que esse cara quer psicanalizar a personalidade de alguém cujos traços de personalidade ele só conhece por vestígios, né, que ele viu na internet. Bom, acho que ele deveria recorrer um pouco aí a caracterologias, né, seja com René Lessene, né, seja com Karl Jasper, por exemplo. Existem personalidades que não se submetem. Existem personalidades que são dadas a essas alterações. Então, será que o Nando Moura ele tem um problema de autoconhecimento? Ou será que ele tem um problema emocional? Ou será que ele tem uma personalidade que age assim ou assado em determinadas situações? Dá para medir isso até certo ponto, dá para se medir isso. Não se pode, o Fritjof Schuon, no livro recomendado pelo professor Olavo, obviamente, que é o livro Castas e Raças, quando ele está descrevendo as raças branca, preta e amarela, por exemplo, ele já deixa claro que acima de tudo isso está a vontade humana, o livre-arbítrio humano. Então, pera lá. Se ele está sendo imaturo, se ele está tendo algum problema de personalidade, bom, não cabe a nós julgar isso, né? E eu acho que esse tipo de defesa, então o cara está fazendo tudo aquilo ali para defender o professor Olavo e para defender o presidente Jair Bolsonaro. Como se o Nando Moro representasse algum perigo. Meu Deus, volto, repito, será que ninguém percebeu que o Nando Moura é um cara imaturo? Ainda era antes e continua um cara imaturo, meu. Todos esses, aí eu vou dizer assim, arrisco aqui falar, todos esses youtubers aí influentes, você tem o Nando Moura, você pega aí o Bernardo Kister, não confia em Bernardo Kister, você tem aquela Paula Marisa e outros mais ou menos do mesmo naipe, aquele o blog do Lilo, outros assim, aquele o Lopes, Daniel Lopes. No meu entender, esses cara, muitos deles alunos do professor Olavo, né, quase todos, agora até a Paula Marisa tornou-se aluno do professor Olavo, eles estão começando a aprender coisas. O professor Olavo está há 50 anos na carreira dele, essas pessoas têm o que? 5, 6 anos estudando? Eu estou há 20 anos estudando, tenho muito que aprender ainda. Está aqui, ó, o meu nível falando aqui. Só que esses jovens aí, Bernardo Kister, Nando Moura, Paula Marisa, Daniel Lopes e outros assim, são pessoas que, vamos dizer, com aquele traquejo. Eles sabem organizar um discurso, eles sabem falar bem. Tanto que é só você assistir os vídeos deles são extremamente editados.
ficam horas, certamente, pelo menos acredito, ficam horas produzindo lá uma redaçãozinha e vai e grava e regrava e edita, né? Eles estão muito mais afeitos a um discurso que me parece de efeito, né? Aquela Paula Marisa, assim como todos os outros, eles estão ali para quê? Em primeiro lugar, pelo que eu vejo, é para ganhar dinheiro. O que todos eles fazem no fim dos vídeos? Se inscreva no meu canal, né? Ative o sininho, coopere com o meu canal, tá aqui o meu a minha conta corrente, colabore, tá aqui a minha livraria. É todos eles fazendo isso, porra. Tem alguma coisa errada com isso? Bom, não tem, mas a questão é o seguinte: o que pega ali, o que mexe no coração, o que faz o coração bater bem ali é o dinheiro, meu filho. Eu não estou ganhando nada com isso aqui e jamais vou pedir inscrito nem nada. As pessoas que se inscrevem no meu canal são meus amigos. Essa é a verdade. E são pessoas mais inteligentes do que eu. Vêm aqui, me corrigem, dão verdadeiras aulas. E eu, porra, tá aqui, guarda, pego os comentários, ainda salvo eles, né? A gente seleciona e põe lá no Word, vou salvando. São verdadeiras aulas que os caras passam aqui. Eu até falo, pô, cara, você devia abrir um canal e fazer vídeos aí, cara. Fala muito melhor que eu sou só um Zé Mané aqui, um bostinha. Só que a questão é que, claro que não tem nada errado aqui a pessoa querer ganhar dinheiro, mas o Nando Moura já ganha dinheiro dando aulas de música. Aquela Paula Marisa é professora da rede pública, tem o seu salário. Bernardo Kisser eu sei que também tem o trabalho dele. Mas todos eles estão aí também juntando dinheiro, grana extra aqui no YouTube, né? Então eu sei que não estou dizendo que eles têm uma consciência ruim, que eles são mau caráter. Estou dizendo que essa questão do ganhar dinheiro, à medida que eles vão se tornando popular e que o dinheiro vai entrando, isso mexe, meu filho, mexe. Dinheiro mexe com a gente. Tem que ter cuidado. Não é isso que o professor Olavo explica. Vamos estudar. Toda pessoa que se dedica a estudar, por exemplo, o marxismo, a história do comunismo, ela está também correndo um risco existencial, porque tudo aquilo pode influenciar ela, pode virar a cabeça dela. É a mesma coisa, você está envolvido com um negócio, você começa a ganhar dinheiro, popularidade, aquilo mexe com você um pouco, meu filho. Nós somos humanos. Hã? Aqui, meu filho, não tem. Somos cristãos, mas aqui não tem Deus, né? Jesus. Jesus não se contamina. Ele é Deus. Nós. Ah, meu filho, tomar banho. Por isso que eu não gostava. Uma das coisas que me fez pegar raiva do Nando Moura, assim, sabe? Ai, não dá pra olhar pra cara. Ele dizia assim: é aqui, aqui é o dinheiro mais honesto do mundo. É assim, o dinheiro aqui é totalmente limpo. Tá, beleza. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Ou então, quando ele promovia alguma campanha para beneficiar alguém, arrecadar doações e tal, a família tinha que publicar um vídeo assim: nós agradecemos o Nando Moura pelo. Não fosse o Nando Moura, não conseguiríamos isso. Entendeu? Tá aí, fazendo caridade, tocando trombeta, meu filho. Outro dia eu tava vendo um vídeo daquela Paula Marisa, toda lá meio sensual. Aqui os meus fãs, não sei o que, né? Aí quando eu vi o Bernardo Kister querendo falar sobre religião, tudo bem, eles estavam defendendo o cristianismo, tá certo. Agora me diga uma coisa, quanto tempo o Bernardo Kister passou estudando as tradições religiosas, aquelas mencionadas por René Guénon, Fritjof Schuon, Ananda Coomaraswamy, Júlio Evola, Mircea Eliade. Quanto tempo ele ficou estudando? Aí eu vi ele fazendo piadinha, gracinha com as outras religiões. Ah, vá se fuder, meu. Vai. Assim, Bernardo Kister, da mesma maneira que você falou lá, ei, MBL, por que você não cala a boca? Bernardo Kister, por que você não cala a boca? Eu sou aluno do professor Olavo, meu filho, não o seu. Cá pra nós, Bernardo Kister. Essa é pra você. Tem aqui na biblioteca, tem as obras do Olavo, né? Que eu leio. As obras de Mário Ferreira dos Santos, Etienne Gilson, André Marc, Gilbert Kate Chesterton, T.S. Eliot, né? Roger Scruton, né? Os psicólogos todos que eu citei aqui, a literatura clássica, né? Os livros de história, um Toynbee, um Huizinga, um César Cantu. Eu vou ficar lendo você, Bernardo. Vou ficar lendo texto seu, Bernardo, aqui. Você tá de brincadeira comigo. Falar que nem o professor Olavo aqui. Tá de brincadeira. Vai tomar no teu cu, meu.
estou interessado em nada. Não estou dizendo que o teu trabalho não tenha valor, eu não tenho o menor interesse. Isso eu aprendi diretamente com o professor Olavo, fui aluno dele, estive próximo dele. Ele falou, ele disse isso pra mim, eu não leio uma linha do que não me interessa, porra. Agora, sobre a questão da personalidade do professor Olavo, porra, eu não vou julgar aqui, eu estive próximo dele muitas vezes, quando fui um aluno próximo dele, né? Mas por quê? E eu também participei do curso online de filosofia, mas por que eu parei de fazer o curso? Porque é o seguinte, é muita coisa, meu filho. O professor Olavo estava fazendo aulas todas as semanas, é muito material, vídeos, áudios, textos, fora a minha biblioteca particular, é muita coisa para dar conta. Eu falei, eu vou parar por aqui porque eu tenho que dar conta disso aqui, meu filho. É o que eu sei fazer. Eu não estou dizendo que o que eu estou fazendo é o mais acertado, é o que eu sei fazer e vou continuar fazendo. Não foi porque, agora eu posso seguir sozinho, não é isso, eu quero dar conta disso. Eu não deixo de acompanhar as atualizações do professor Olavo, eu pego no YouTube, né? É o que eu sei fazer. Agora, essa é a questão. E acho que as pessoas que hoje estão indignadas com o professor Olavo também deviam perceber isso. Se você assistir a aula, quando ele gravou para a Produções lá, aquelas aulas, aqueles vídeos, né, você tinha lá, quando ele falar sobre a filosofia de Platão, né, o projeto socrático platônico, ele explica lá pelas tantas, já mais pro final da vida de Platão, quando ele tenta um golpe, né, baseado na ideia do rei filósofo, e perde, todo o seu grupo é preso e ele termina como escravo, sendo vendido numa feira. O professor Olavo explica, todo mundo que é aluno do professor Olavo tem acesso a isso. E o professor Olavo explica, ele até fala, vocês vejam só, né, comprar, foi Platão vendido como escravo, acabou sendo comprado por um de seus alunos, né? E daí ele até fala, se vocês um dia me verem na feira, tenham dignidade de me deixar lá, pelo amor de Deus, né? Ou seja, ele sempre deu a entender, né, que ele pode, ele não é o dever do filósofo, eu acredito, né? Ele como filósofo, ele não é só escritor, jornalista, professor, ele é um filósofo. Ele é um homem genial. A obra dele é extremamente importante. Eu sei disso, meu filho. Há 20 anos que eu tenho contato com o professor Olavo. Então, ele sempre deu a entender que ele poderia entrar nisso. E se der errado, é aquela coisa, deixa ele lá na feira, né? Deixa ele lá, não compra, né? Eu não acredito que o professor Olavo esteja mal intencionado. Eu só acho que eu não acredito que ele tenha, por mais genial que ele seja, como professor, como escritor, como filósofo, como grande estudioso, eu não acho que ele tenha competência para gerir alguma coisa ali, né? Porque o envolvimento do professor Olavo, né, ou pelo menos a influência dele direta ou indireta no governo Bolsonaro pode não ser boa. Eu não sei as consequências, as coisas estão começando, meu. Então não adianta, eu admiro muito o Lobão, ele é um grande, ele é um grande músico. Eu não estou dizendo, eu também concordo com o professor Olavo, não gosto das músicas do Lobão. Mas ele é um cara que entende de música. Não é, eu acho que ele fracassou como músico, assim, querer compor, lançar hits, eu não, né? Já passou o tempo dele, já passou, tanto que ele vive sorvendo aquele passado ali, né? Aqueles hits que ele, porque hoje ele não produz hit nenhum, né? Então já passou isso aí. Mas ele é um cara que é muito competente para falar de música, mesmo por quê? Porque ele é músico, ele sabe tocar todos os instrumentos, ele conhece todas as escalas, todos os graus de criação musical, a erudita, a sacra, o jazz, o rock, o folk, o rap, todos. Ele sabe falar de todos, ele sabe reproduzir todos, ele sabe, né? De música ele sabe tudo, né? Só que quando ele fica lá agora que ele está caindo de pau no Olavo, ele dá tudo a entender que ele não compreendeu a obra do professor Olavo. E me parece, todo esse ranço aí me parece uma coisa muito mais pessoal, entendeu? Entre ele e o Olavo. Porque ele está caindo, ele está muito radicalmente contra. E eu não entendo. Ele, pô, Lobão, você como um bom libriano, deveria saber, você não é um ponto de equilíbrio entre você e a realidade. Você tem que equilibrar você. Né? Você sabe que o Olavo ele tem obras importantes e você não pode negar valor a elas. Né?
Ah, você conversa com o Olavo de igual para igual, Lobão? Beleza, que seja. Vocês têm 10 anos de diferença um para o outro e vocês têm formações espirituais, intelectuais diferentes. Vá lá, né? A questão é a seguinte, por que que ele fica assim, o Lobão fica assim, né? As pessoas tratam o Olavo como professor, aquela coisa subalterna. O que é isso, Lobão? Eu chamo o professor Olavo de professor porque ele foi meu professor. Da mesma maneira que o meu pai, eu chamo de senhora, minha mãe eu chamo de senhora. Outro dia encontrei uma antiga professora minha, Regina, professora da quarta série. Eu chamei professora. É uma questão de respeito, Lobão. Eu concordo com você quando eu vi lá aquela aula em que está o Rodrigo Gurgel ao lado do professor. Eu senti ali ele, de fato, eu acho que o Rodrigo deveria se sentir à vontade para dialogar mais, né? É que o professor Olavo se impõe mesmo e é chato. Muitas vezes isso é chato. Ali, eu já vi isso outras vezes. Então, o Rodrigo Gurgel, como um homem também que não é muito mais novo que o professor Olavo e que tem uma carreira intelectual, tem livros escritos, é um grande estudioso, bom, eu acho que ele não devia. Claro, não precisa querer impor-se, querer medir. Não se trata de medir forças, mas também não trata de ficar muito quieto como ele ficou. Realmente, não, tentando aqui numa escala, não precisa ser tão radical como o Lobão e também nem tão, né, tão educadinho, tão ali, né, é, tímido ali como o Rodrigo Gurgel, né? Mas é mais ou menos assim que funciona, né? Só que a questão é a seguinte, tem outra coisa também. O professor Olavo, ele já tem um nível intelectual bastante. Não estou aqui falando do caráter, não estou falando da moralidade, não estou falando da vida pessoal do professor Olavo, as suas relações de família. Eu estou falando de questão profissional. Profissionalmente, ele é um intelectual muito maduro. Ele teve acesso a muita coisa. E as pessoas não conseguem acompanhar ele. Então, muitas vezes gera dois tipos de situações, ao meu ver. Ou pessoas que acham ele um maluco, porque não entendem o que ele fala, então deve ser um absurdo, ou muitos alunos dele que também não conseguindo acompanhar começam simplesmente a repetir os discursos do professor Olavo como se fossem seus. Então, essa é uma situação que degrine um pouco a imagem do professor Olavo na mídia, entendeu? Mas é isso. Agora, esse cara que o professor Olavo pôs aí, não sei, o cara tá querendo. Não, nesse eu não confiei, porque me parece muito pretensioso na sua análise, entendeu, gente? Então é mais ou menos isso. Agora, a gente não pode, assim, não sou muito fã do padre Paulo Ricardo, mas ele disse uma coisa muito certa com relação àquelas manifestações lá de 2013 contra Dilma, aquele quebra-quebra, aquela coisa absurda lá. Ele disse: ó, gente, vai levar anos para nós compreendermos isso aí. É a mesma coisa. O mesmo exemplo acho que tem que ser, no meu entender, tem que ser exercido agora, né? O mesmo exemplo tem que ser colocado agora. Vamos levar tempo para entender isso aí. O governo Bolsonaro está começando, ele está cercado de inimigos, né? Não se trata de considerar o Bolsonaro um homem iluminado, um santo, né? Nada de idolatria, né, gente? Mas jogar o governo Bolsonaro fora, como muita gente quer, pô, todo mundo tendo que tolerar toda aquela patifaria, os crimes do PT durante anos, né? O Lula falando besteira, né? Fazendo declarações terríveis, sancionando coisas perigosas e as pessoas aceitando aquilo. Daí quando o professor Olavo fala que, porra, eu tinha que sair desse país, porque ele, naquele tempo, que ele não era um homem popular aqui no Brasil, não era mesmo, né? Cara, eu vou dizer, eu estava na faculdade em 2006, eu falava de Olavo de Carvalho, 2005, 2006, falava de Olavo de Carvalho para meus professores, o professor até suspeito, pode ser que eles conhecessem, mas não quisessem dizer. Conversar com meus amigos diziam, não conheço, nunca ouvi falar, entendeu? E nós todos que éramos alunos dele naquele tempo, tínhamos um contato bastante intenso com ele, ao vivo, nós ajudávamos a divulgar muito dos artigos dele para tentar fazer um frente, né, a tudo aquilo que
que estava acontecendo a partir do governo PT, né? E pouca gente dava atenção para aquilo, né? E de fato a gente via as pessoas, eu via até na minha família, infelizmente, pessoas fazendo discursos inflamados, acreditando que Lula é quase um santo. Então, claro, a coisa raiou mesmo, né? A loucura. E ele, como estava de fato muito dedicado, como ainda está, mas acredito mais naquele tempo, a isso, parece que foi mais movido por um sentimento de ingratidão. Pô, não quero me ouvir, eu vou embora. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim como está lá em Mateus, está em todos os evangelhos, quando Jesus fala: vai lá numa cidade, pregue lá. Se não querem te ouvir, antes de sair da cidade, sacode a poeira debaixo do teu sapato. Ou seja, ele não está condenando ninguém ao inferno. Ele está dizendo: não quer ouvir, deixa no canto deles. É só isso. Né? Então, era mais ou menos isso, né? A gente tem que cuidar com isso aí, porque está se criando. Não, eu não sei se isso é um linchamento moral, mas eu acho assim, que eu acho que o professor Olavo tem que, sabe, eu acho que ele já deu atenção suficiente a esse assunto e prossegue nas aulas, prossegue no trabalho aí, né? Porque o Nando Moura não representa perigo para o Brasil. Ele é um cara imaturo, ele tem muito que aprender, mas também ele não acha essa pessoa tão ruim como estão querendo fazer isso. Não é, não é mesmo. Era mais ou menos isso.